Oi, estamos iniciando agora, nesse momento, mais um processo de formação de palavras. É o processo de composição. Olha o nome, composição. Vem de palavras compostas. Nós já estudamos anteriormente outros processos, Então, na língua portuguesa, existem as palavras primitivas, são as palavras primeiras que surgiram na língua portuguesa, terra, porta. E a partir dessas palavras surgiram outras. E essas outras palavras que surgiram na língua portuguesa, elas vêm a partir desses dois processos de formação, a derivação ou a composição. Além disso, nós temos outras formas, mas as principais são estas. Nós temos as palavras primitivas, que a partir delas vieram as palavras derivadas e as palavras compostas. Vamos lembrar um pouquinho, que nós já estudamos na aula anterior, essa derivação, esse processo de derivação. As palavras primitivas, quando elas são alteradas, ou seja, quando outras palavras surgem a partir delas, por derivação, essa derivação, ela acontece assim, com prefixo, que é a derivação prefixal. Por exemplo, feliz, eu tenho a palavra feliz, que é uma palavra primitiva. Aí eu tenho infeliz. Na palavra infeliz ocorreu uma derivação prefixal. Ok, gente? Eu tenho uma palavra felizmente. Felizmente. Feliz é a palavra primitiva. Felizmente ocorreu uma derivação, da palavra primitiva feliz, felizmente. O que foi acrescido? Um sufixo. Então, essa derivação é chamada de derivação sufixal, ok? Então, derivação prefixal, derivação sufixal. A derivação também, ela pode ser prefixal e sufixal. Se eu pegar essa mesma palavra primitiva, feliz, eu coloco infelizmente, prefixo, feliz, radical e mente, sufixo. Então na palavra infelizmente eu tenho prefixo e sufixo. Muito bem. Continuando ainda, temos uma derivação chamada de parasintética, ou parassíntese, você vai encontrar em algum livro. Então, o que é essa derivação parasintética? Eu deixei bem claro para vocês não confundirem prefixal e sufixal com a parasintética. Vou só repetir a prefixal e a sufixal, a palavra infelizmente. Se você tirar o in, que é o prefixo, a palavra vai existir só com o sufixo, felizmente. Se você tirar o mente, a palavra vai existir infeliz, só com o prefixo. A parassíntese e a parasintética, ela só existe se colocar ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo. Por exemplo, amanhecer. Não existe a palavra amane, existe a palavra amanhecer. Colocando um prefixo e um sufixo. Essa derivação é, então, parasintética. Se vocês tiverem dúvida, voltem lá no conteúdo de revisão, no outro conteúdo do processo de derivação, tá certo? Então, a parasintética, ela ocorre ao mesmo tempo, um prefixo e um sufixo. A outra derivação, também já estudamos, nós estamos aqui só revisando. A outra derivação é a regressiva, o nome ajuda bastante. Regressiva, ela regride, a palavrinha, olha. Ela vem sempre a partir de verbos. O verbo se transforma em substantivo. Trabalhar, o trabalho. É por isso que ela é chamada também de deverbal, porque ela vem a partir de um verbo. Ok, gente? Então, essa é a derivação regressiva. Beijar, o beijo. Trabalhar, o trabalho. Certo? Então, essa derivação é a regressiva. A outra derivação é a derivação imprópria. O que é a derivação imprópria? A palavra muda a classe gramatical. Eu digo canto. Canto é do verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos.
Mas se eu disser o canto da sala, olha o que aconteceu com a palavra canto, certo? Ela já foi substantivada, o artigo substantivou essa palavra. Então, ela pode ser verbo, se eu digo isoladamente canto, qual a classe gramatical? Você diz, não sei. É preciso que essa palavra esteja contextualizada para eu dizer a classe gramatical dela. Eu canto é verbo. O canto da sala. Aí o canto, a palavra canto já é substantivo. Então, quando muda essa classe gramatical, dependendo da contextualização, essa derivação é chamada de derivação imprópria. Lembraram? Lembrando que nós já vimos, já estudamos esse processo de derivação. Se vocês agora, nesse momento, tiverem tido alguma dúvida, voltem lá, ou então depois entrem em contato para eu explicar um pouco mais para vocês. Agora nós vamos ver o outro processo, né? Porque eu disse para vocês que as palavras podem ser primitivas e elas têm dois processos principais, derivação e composição. Além de outros que a gente vai conhecer, mas os principais são esses, certo? Processo de derivação, que nós terminamos de ver, já estudamos, agora revisei com vocês, e a composição. Tá aqui o processo de derivação, foi esse processo, e agora a gente vai estudar, né, saber bem direitinho para a gente entrar nessas palavras compostas. Nós vamos só lembrar, processo de formação de palavra. As palavras da língua portuguesa podem ser primitivas, palavras que não são formadas a partir de outras, são as primeiras, pedra, casa, paz, etc. A partir dessas palavras eu vou formar outra. Se isso acontecer, eu tenho um processo chamado de derivação, palavras formadas a partir de outras já existentes. Exemplo, pedrada, que é derivada de pedra, ferreiro, que é derivada de ferro e assim por diante. O outro processo é palavras compostas. Palavras formadas pela junção de dois ou mais radicais, de duas ou mais palavras. Exemplo, bem me quer, olha, bem me quer, olha os radicais, né? Plano mais alto, que deu um planalto. Então, essa é uma derivação composta, certo? Há uma junção de dois ou mais radicais. Agora nós vamos estudar, gente, bem, depois que vocês entenderam bem direitinho, a composição. A composição é o processo pelo qual a palavra é formada pela junção de dois ou mais radicais. É muito prático entender a composição, porque ela pode ocorrer de duas formas, por justaposição ou por aglutinação. Vejam bem esses nomes, né? Vejam bem. Por justaposição. As palavras se ajustam, certo? Formando uma terceira palavra, um radical mais um radical, formando uma terceira palavra. Há uma justaposição. Não há perda de fonema, certo? Não há. A aglutinação, elas se aglutinam. Vai acontecer aí, algum fonema vai desaparecer, certo? As letras, né, vão se aglutinar, vai sofrer com essa perda de fonema aí, tá bom? Então, vejam bem direitinho cada uma. A composição por justaposição, é tão bonito, ó, justaposição. Elas se ajustam. Roda mais pé, rodapé. Olha, faltou alguma letra aqui? Roda mais pé. Rodapé, nenhuma letra, nenhum fonema, certo? Olha aqui, bem, mas me, mais quer, bem me quer, faltou nada, não sofreu nem nada, ok, gente? As palavras se sofreram nesse momento, houve uma justa posição delas, elas se ajustaram bem direitinho, os radicais se ajustaram. Roda mais pé, rodapé, bem, mais me, mais quer, bem me quer. Então, isso é uma justaposição. Muito diferente da aglutinação. Elas se aglutinam e há uma perda de fonema aí, vocês podem observar. Água mais ardente, aguardente. Olha, água mais ardente, aguardente. Um dos as desapareceu aí, certo? Então, isso é aglutinação. Plano mais alto, planalto. Em boa, em mais boa, mais hora, embora. Então, as palavras, neste caso, elas se aglutinam. É bem diferente dessa justa posição. Rodapé, só junta a palavra
e não tem nada, né? Não sofre, né? Nenhuma modificação. Então, justa posição e depois aglutinação. Bom, mas além da derivação e da composição, existem outros tipos de formação de palavra. Olha aqui esses outros tipos. O hibridismo, a onomatopeia, a abreviação, também chamada de redução, o neologismo, os neologismos, o cruzamento vocabular, a sigla, certo? Existem outras que nós vamos estudar agora, certo? Primeiro, o hibridismo. É a formação de palavras a partir da junção de elementos de idiomas diferentes, né? Olha aqui o hibridismo. Automóvel, a gente pensa que é uma palavra totalmente da nossa língua, né? Mas ela sofreu esse processo, né? Essa formação de palavra da junção de elementos que eles vêm de idiomas diferentes. Então, como surgiu o automóvel? A partir da junção, os radicais de outras línguas. Automóvel, auto, que vem do grego, mas móvel, que vem do latim, certo? Então, aí daí surgiu a palavra automóvel. Burocracia, buro, que veio do francês, mas cracia, que veio do grego, certo? Monocultura, olha a formação dessa palavra. Mono é do grego, mas cultura, que veio do latim. Então, a partir daí, a gente tem a monocultura. Então, esse processo, né, essa formação de palavras, a partir da junção de elementos de idiomas diferentes, isso é chamado de hibridismo. Nós temos outra forma, né, de palavra, que é a onomatopeia. Olha, preste atenção, onomatopeia é o processo de formação de uma nova palavra que representa aproximadamente as vozes ou sons dos seres ou coisas. São exemplos de palavras onomatopaicas. Miá, do gato, coachá, relincho, do cavalo, tic-tac, o relógio, traque, a bombinha de São João, estralejar, é o chicote, né? Então, tá aqui, ó, alguns exemplos. Boá, né? A gente encontra muito essas onomatopeias lá nas figuras, né? Nas historinhas em quadrinhos, a gente encontra muito, né? Barulhinho, paf, né? Que o barulho, o gato, o miau aí do gato. Ai, a queda, tombou, o tombo foi forte, um monte de passarinho voando, né? Então, isso é muito prático a gente encontrar essas onomatopeias, principalmente em revistas, nas revistas em quadrinho. A outra é a abreviação ou redução, mesma coisa. É o processo de formação de palavras em que ocorre redução de sílabas da palavra para facilitar a pronúncia. Processo de formação de palavra, abreviação ou redução. Ele consiste na eliminação de um segmento da palavra, a fim de se obter uma forma mais reduzida. Olha, que palavras sofrem, né, essa abreviação ou redução? O pneu. O nome verdadeiro é pneumático. Agora, imaginem vocês chegando lá no comércio, eu quero um pneumático. A pessoa vai ficar assim, você quer o quê mesmo? Muita gente, né, vai dizer, por quê? Porque a gente já conheceu essa palavra de forma abreviada, de forma reduzida. Aí ninguém vai querer lhe vender um pneu se você chegar pedindo um pneumático. Poucas pessoas saberão disso, certo? Porque nós nos acostumamos com essa abreviação pneu. Então, na verdade, o nome é pneumático. Microcomputador, micro é pequeno, né? Você chega e eu quero comprar uma motocicleta, até que aí dá para entender mais, mas o pessoal acha que vai achar que essa palavra é antiga, né? Porque uma moto é a abreviação de motocicleta. Tira aqui uma foto, a gente tira aqui uma fotografia, a gente quer abreviar, porque facilita também, você tira uma foto. Fone, qual o teu fone? Até que às vezes a gente ainda utiliza o telefone. Então, essas são as formas abreviadas. Pneu,
de pneumático, microcomputador, por exemplo, moto, de motocicleta, foto, de fotografia, fone, de telefone. Outras palavras reduzidas. Ah, gente, onde é que você vai? Eu vou ali assistir uma cinematografia. Ah, eu vou ali assistir um cinema. Eu vou ao cinema, certo? Então, cinema é a redução. Eu quero 1 quilo. A gente não diz quilograma. Dificilmente a gente usa a palavra quilograma. Metrô, metropolitano. Extra, de extraordinário. Boteco, de botequim. Então, essas são as formas abreviadas, são as formas reduzidas, ainda dentro do processo de formação de palavras. A gente pode encontrar também um neologismo. Neo, novo, logismo, palavra. São as novas palavras, né? Às vezes elas ainda demoram um pouco para ir para o dicionário, né? Alguém diz uma determinada palavra, um determinado ministro disse: eu não posso alterar isso aqui porque essa lei ela é imexível. Quando ele disse imexível, todo mundo disse: oh, imexível? E essa palavra existe? Na época que o ministro disse, a palavra não existia. Hoje existe a palavra imexível, certo? Na época ela foi um neologismo, foi criada. Mas eu posso sair por aí inventando palavra e dizendo que é neologismo? Não. Palavra só se torna um neologismo quando todo mundo começa a usar, certo? A palavra fica comum, novo, é uma nova palavra na língua portuguesa, todo mundo utiliza. Por exemplo, a década de 90 surgiu aí bem forte as redes sociais. Mas você não dizia, onde é que está o Pedro? Alguém dizia, está na rede. Ué, rede? Está dormindo? Ele estava em outra rede, ele estava na rede social. Aí, na época, foi um neologismo, né? Então, as palavras vão acontecendo assim. Aí, todo mundo começa a dizer a mesma palavra e ela vai dicionarizada. Quando isso acontece, né? Então, nós temos os neologismos. São as novas palavras da língua portuguesa. Há muito tempo, Manuel Bandeira disse assim: beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar. É um verbo intransitivo. Te adoro, Teodora. Né? Ele inventou o verbo te adorar, porque ele era apaixonado pela Teodora. Então, neologismo, palavra ou expressão nova no idioma. Ou ainda, um significado novo assumido por termos existentes. Ok, gente? Então, neologismo, neo, novo, logismo, palavras. São as novas palavras que surgem. Depois disso tudo, a gente vê um outro processo de formação. Está aí na nossa gramática, vocês podem encontrar esse processo. É o cruzamento vocabular. A palavra aqui é criada a partir da união de outras 2 ou mais palavras que sofreram cortes em seus radicais. Uma brincadeirinha do cruzamento vocabular. Preste atenção. Apertado, apartamento. Ah, eu vou comprar um apertamento. Então, isso é um cruzamento vocabular. A palavra é criada a partir da união de 2 ou mais palavras. O que é um apertamento? É um apartamento apertado. É uma brincadeira que se faz com as palavras, esse cruzamento vocabular, certo? Observe essa outra. Namorado e marido. Ele é namorado e marido. Sabe o que ele é? Um namorido. Namorido. Certo? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um cruzamento vocabular. É uma brincadeira que a gente faz com as palavras. A gente cria a partir da união de 2 outras palavras. O nome disso? Cruzamento vocabular. Tem mais um cruzamento vocabular. Olha, triste testemunho. Um testemunho triste. O que ele é? Um tristimúnio. Ah, vou chamar aqui o meu tristimúnio. É o meu testemunho, é lá que ele estava um pouco triste, certo? Então, gente, essa brincadeira é muito legal, fazer esses cruzamentos vocabulares com vocábulos. Vocês podem estar fazendo essa brincadeira, ela é muito legal de se fazer. Ah, e depois vem a sigla. Sigla é o processo de criação vocabular
que consiste em reduzir longos títulos usando as letras iniciais das palavras que os compõem. PSP, Polícia de Segurança Pública. Para dizer Polícia de Segurança Pública, PSP. PM, Polícia Militar. GNR, Guarda Nacional Republicana. BT, Brigada de Trânsito. RN, Rodoviária Nacional. CP, Caminhos de Ferro Portugueses. TAP, Transporte Aéreos Portugueses. Bom, outras siglas que a gente utiliza no dia a dia, né, para facilitar. A gente utiliza siglas, às vezes tem um espaço, né, diminuição de espaço, facilitar uma escrita, e a gente faz uso assim dessas siglas. Uma outra que é muito comum para nós, né, é o estrangeirismo. E quando a gente entra assim, por exemplo, em qualquer lugar, você entra no shopping da vida, você tem que saber inglês, né? Porque lá você vai encontrar quantas palavras. E aqui muito comum, me dá o teu e-mail. E-mail, né? Por que não me dá o teu endereço? Aí a gente fica fazendo o quê? Trazendo esse estrangeirismo, né? Essas palavras ou expressões de outras línguas, a gente fica empregando aqui na nossa língua portuguesa. Então, tá aqui várias palavras que representam esse estrangeirismo. E-mail, Twitter, YouTube, Facebook, menu, site, né? Então, são muitas palavras. Então, pizza. Então, o termo estrangeirismo significa palavra ou expressão de outras línguas empregadas na língua portuguesa. Eu disse para você, a gente chega num shopping da vida, né? Tá lá o comércio quase todo representado com estrangeirismo, né? A gente traz essas expressões de outras línguas e coloca aqui para nós, né? Fashion, né, gente? Então, é muito comum esse estrangeirismo aqui, aplicado dentro da nossa língua portuguesa, o estrangeirismo. Então, vamos lá? Fazendo a revisão completa. Tipos de processo de formação. As palavras primitivas, elas passam por um processo de derivação, de composição ou outros processos, ok? Derivação prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parassintética, derivação imprópria e derivação regressiva. Composição, aglutinação e justaposição. Outros processos, a gente viu todos, ainda há pouco. Abreviação, redução, hibridismo, onomatopeia, estrangeirismo, sigla e neologismo. Alguma dúvida? Vocês voltem no vídeo, revejam novamente. Qualquer coisa a gente pode estar fazendo uma revisão completa. Não fiquem na dúvida, vamos tirar todas as dúvidas, ok, gente? Então, fica o meu abraço bem forte a todos vocês. Depois disso, resolvam lá as questões da gramática, tá bom? Deixem tudo ok. Nós estamos concluindo aí o nosso conteúdo da nossa avaliação. Na próxima semana teremos avaliação, tá bom? Então, estudem, tirem as dúvidas. Próxima aula, nós vamos para a interpretação de texto. Até a próxima!